Unidade 5, criando websites. Se o seu site for único, ou seja, se o seu servidor não hospedar outros websites, se ele não usar os virtual hosts, né, que a gente vai ver depois desse aí, numa outra aula, basta enviar ou criar seu código-fonte da sua página para o diretório padrão do Apache, que a gente vai ver que é o /var /www/html, ok? Então, tópico 5.1, website único. Para hospedar apenas um site, basta copiar ou criar o código do site no diretório /var /www/html. No nosso caso aqui, eu vou copiar toda a infraestrutura de um site que eu peguei na internet chamado Videopage. Vou pegar esse diretório, vou enviar lá para o /var /www/html. Depois a gente vai fazer a configuração e o site vai aparecer quando você digitar lá o nome do site. A gente vai simular uma hospedagem lá de DNS, é uma coisa muito fácil de fazer, para você treinar aí vários sites, tá? E no Windows também tem esse arquivo, hosts, tá? A gente vai ver tudo direitinho lá daqui a pouco. Tópico 5.2, acessando o servidor com o FileZilla. Você pode acessar o servidor de várias maneiras. Eu usarei o FileZilla, um ótimo cliente FTP, FTPS e SFTP. No host, coloca-se o IP do seu servidor web, o usuário, no meu caso bucha, senha e a porta, no meu caso é 22, a mesma do SSH, pois o SFTP usa o SSH para fazer a transferência criptografada. O Rock Linux não aceita conexão remota com o usuário root, apenas com o usuário comum. Depois de logar, passe para root. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa pastinha do Videopage, que lá tem todo o código da página, vai jogar lá para o servidor. Só que quando a gente jogar lá para o servidor, como a gente não pode logar como root, ela vai cair na pasta do bucha. Depois a gente vai se logar como root e vai transferir essa pasta, Videopage, lá para o diretório padrão do Apache. Então, tópico 5.3, enviando para o servidor. Então é o que a gente vai fazer, tá vendo a Videopage? Então vai arrastar para dentro lá do diretório do bucha, tá vendo aí a setinha aí, arraste. A gente pode fazer isso também através do SCP, é mais um comando de transferência do Linux entre um host remoto e outro, que usa a mesma criptografia também do SSH, tá? Só que é pela linha de comando, não é pelo FileZilla, né? O FileZilla é mais intuitivo. Transfira todo o conteúdo da página para o servidor, para isso arraste a pasta que contém o conteúdo da página para a pasta do seu servidor. No meu caso, eu enviarei para o usuário bucha para depois remanejá-la para o /var /www/html, ok? Tópico 5.4, criando um DNS local. Quando criamos um site no mundo real, nós registramos um domínio que apontará para o servidor DNS. Este, por sua vez, responderá com o IP, resolução direta, ou o nome do host, resolução inversa, as requisições feitas pelos clientes. Então, você lá registra um domínio, na hora lá que você registra o domínio, você coloca lá o seu servidor DNS primário e o DNS secundário. Para quê? Para quando acontecer de alguém fazer uma requisição para aquele domínio, o registro vai falar que quem toma conta daquele domínio é o DNS, tá, que você indicou. E dali o DNS vai ter lá o registro de várias máquinas lá dentro do seu domínio e ele que vai retornar o IP, tá, referente àquele nome de host que você está tentando acessar. Os contratos de hospedagem desse site geralmente incluem no seu pacote o registro do domínio e o apontamento desse registro para seu DNS, facilitando a vida do cliente. Então, quando você compra lá um pacote de hospedagem, geralmente ele dá a hospedagem e também o registro do seu domínio nos servidores DNS deles, né? De forma que você não precisa lá se preocupar em ter um servidor DNS ou configurar um servidor DNS externo para poder apontar para um servidor lá que esteja hospedando a sua página. Então nós simularemos esse mecanismo de DNS localmente, pois não existe a necessidade de comprarmos um serviço de hospedagem ou registro de domínio. Claro que eu não vou comprar uma hospedagem e nem vou registrar um domínio só para a gente verificar essa videoaula aí, porque não há necessidade disso, ok? Então o que vamos fazer é configurar nosso sistema operacional para resolver o nome do nosso site, retornar o IP, e assim enviar a requisição para o servidor web, carregando a página do navegador. Então a gente vai lá, vai configurar o host, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Tá? A primeira coisa que o sistema operacional faz é procurar no arquivo hosts. Tá? Esse é o mecanismo básico de todos eles, tanto do Linux quanto do Windows. Quando você bota um nome lá no seu navegador,
primeiro ele procura no arquivo hosts do sistema operacional, para depois ir para fora ou acessar um servidor DNS para ver quem tem o IP daquele nome, ok? Para que isso dê certo, editaremos o etc/hosts, que eu acabei de falar agora, um arquivo que se assemelha a um DNS local. Tá? Nos primórdios da internet ele funcionava como um DNS primitivo, né? Não tinha DNS, né? Então era um arquivo hosts e ali tinha uma infinidade ali de mapeamento entre nomes e IPs. Se você estiver utilizando o Windows, ele também conta com um arquivo hosts na pasta, aí você vai ver c/windows/system32, drivers, etc. E lá dentro vai ter o arquivo hosts. Um detalhe é que se você for alterar o arquivo hosts do Windows, você tem que fazer isso através da sua conta administradora, tá? Você não consegue alterar o arquivo hosts. Você até consegue, mas depois quando você for gravar, se for um usuário comum, você não consegue gravar, ok? Então tem que abrir ele como administrador. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, estou meio cansado, tá? Então vou continuar depois com os tópicos, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.